O termo asilo existe, né? E é uma instituição que recebe não só idosos, mas pode receber dependentes químicos, órfãos, pessoas em situação de vulnerabilidade. Então, esse termo vem se modificando ao longo dos anos, justamente porque gera um tabu em relação ao assunto quando a gente fala de cuidados com os idosos. Sim. Então, antes, e ainda existe, infelizmente, né, essa visão de que o idoso que mora em uma instituição de longa permanência pode estar sendo abandonado. Isso vem lá de trás. E a gente tenta modificar isso, porque, como você mesmo falou, alguns idosos vão por opção. Outros, a família chega com a sua dinâmica toda alterada, muito adoecidas, porque demanda muitos cuidados e realmente eles precisam dessa atenção maior. E é muito difícil para a família, não é incomum quando a gente vai fazer a admissão com a família, eles choram, se sentem muito culpados. Esse período de adaptação é difícil para o idoso, para a equipe, para entender de fato o que é importante para ele e para a família também. Então eles choram, são julgados, por outros familiares que não entendem, né? Você está abandonando o seu familiar. E não é bem assim que acontece na prática. Quando eles veem realmente como é feito o cuidado, melhora muito, inclusive, a relação dessa família. Né? Eles conseguem descansar. Quando tem a sobrecarga de cuidador, se ele não está conseguindo cuidar de si mesmo, como é que ele vai cuidar do seu familiar? Então, fica estressado, aí contrata um cuidador particular, não tem esse controle, muitas vezes não segue exatamente como deveria fazer, esse idoso fica sem realizar atividades em casa a maior parte do tempo acamado, vai evoluindo para uma imobilidade, e aí quando eles veem que ali é um local que ele vai receber atividades, vai ter um controle adequado do comportamento em conjunto com o médico assistente. Então, a gente, socialização, a gente consegue lúdica, física, fazer esse ajuste das medicações, Sim. porque tem equipe ali o tempo todo para dar esse retorno para o médico, para dar esse retorno para a família, e aí eles vão ter uma boa relação. E aí, o que a gente vê? Uma família que chegou lá chorando, adoecida, passa 1 mês, 2 meses, eles começam a sair juntos, leva pro final de semana o pai ou a mãe para passar o final de semana em casa. Às vezes até quer levar de volta para casa. Agora já tá bem, vamos levar de volta para casa. Mas enxergar realmente como uma moradia, como extensão da sua casa. Até porque lá não tem, né, Mariana, nem limitação de horário de visita. Eles podem estar o tempo todo juntos ali. O que a gente tem que trabalhar é mudança de endereço mesmo, não é mudança de relação. Gostei dessa expressão, eu acho que é mais define, né? Então, seu pai, vamos supor, não morava com você, morava na casa dele, você visitava? Vá visitar. Vocês tinham o hábito de almoçar todo fim de semana? Continue. Então, é realmente isso. Então, a pessoa não dá mais conta de ficar sozinha em casa, ou então, às vezes, não é seguro, a pessoa não se sente confortável em colocar um estranho, um cuidador, ele vai para uma instituição. Então, quando a família está bem resolvida em relação a isso, então, quando ela visita, quando ela mantém a rotina, essa mudança não é muito sofrida, assim, porque não é uma ruptura. O problema é quando é uma ruptura. Quando você leva aquele familiar para uma casa de repouso e aí some. Então, esse foi um dos motivos da gente querer sempre estar dentro do centro, dentro da malha urbana. Então, vai levar o filho na escola, passa aqui para dar um oi. No fim do dia, passa aqui para dar um oi. Então, a ideia nossa era sempre trazer a família pro dia a dia. Então, assim, eu tenho histórias assim, nossa, de um idoso, por exemplo, que a esposa tinha demência e ele não. E aí, todos os dias, no fim do dia, ele comprava o pãozinho da Belline e ele gostava de tomar um vinho. Então, ele levava o suco de uva concentrado para ela, o vinho dele, ele servia o suco na taça para ela, ele tomava o vinho dele e eles ficavam. Então, ele ia todos os dias visitar a esposa. Então, não tinha ruptura. E ela ficava super bem, né? Então, essa é a ideia. Então, num lugar como esse, você tem a fisioterapia, você tem terapia ocupacional, você tem a socialização, você tem equipe de cuidadores, você tem um enfermeiro monitorando, você tem um médico da instituição, né? Você mantém toda a equipe de referência. Então, o médico de referência é quem continua conduzindo os cuidados. Então, nas ILPIs, o médico não interfere no tratamento do médico lá de fora. Ele vai sinalizar, olha, o paciente está evoluindo assim, assim, assim. Era isso que você esperava? Não, então vamos rever?
né? Mas quem está no controle continua. Então, a família está no controle de tudo, ela que define o que pode e o que não pode, a gente sempre sinaliza, a gente alerta, mas ela até mesmo porque é um direito da família, né? Quando ela te entrega o idoso numa casa de repouso, ela te entrega o cuidado, mas ele é seu familiar, você está no comando, né? Então, é assim que funciona. Então, quando a pessoa vai para um lugar desse, muitas vezes, como a Marília disse, ela vai ter mais assistência do que ela teria em casa. E daí a família, quando fica junto para os momentos de lazer. É mais ou menos essa dinâmica que a gente tem, né, Marília? Exatamente isso que você falou. E a gente vê a família junto ali, tem os eventos também temáticos, Dia dos Pais, Dia das Mães, Dia dos Avós. Aí eles saem juntos para almoçar, retornam, a família conhece os amigos, eles vão formando grupinhos ali também. Alguns namoram, se relacionam, tem uma relação de carinho um com o outro, e realmente vai transformando a rotina desse idoso.